Sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre uma ferramenta hoje que a gente utiliza muito em linguagem de programação nas unidades curriculares, que eu já indiquei para vocês algumas vezes. Então hoje a gente vai estar falando sobre RAID Cycle, ou se você preferir RAID SQL. Vamos lá? Primeiro ponto, o RAID é um software livre e ele é de código aberto. Então você tem um software, eu tenho preferência por esse tipo de software, e ele permite a conexão com servidores MySQL e os derivados MariaDB, Percona, além do Microsoft SQL Server e o Postgres. Alguns recursos que ele tem que são muito interessantes. Então, o primeiro item ali, ó, salve várias sessões com conexões e credenciais. Isso é um negócio bem legal que você consegue dentro da ferramenta criar várias abas e essas abas salvam as suas sessões de conexão. As suas credenciais ficam salvas ali quando você precisar mexer em servidores diferentes, você consegue ter esses dados salvos em sessões diferentes. E você consegue, de acordo com o segundo item ali, executar várias sessões em paralelo dentro da janela do RAID. Então você consegue abrir sessões de diferentes servidores com a mesma ferramenta ao mesmo tempo. Você consegue, talvez essa seja a ferramenta mais interessante dele, exportar banco de dados para arquivos SQL ou outros servidores. Então a gente consegue capturar todos os arquivos, todos os dados, transportar esses dados e transformar esses dados em código SQL que você pode simplesmente importar ou executar em outro computador. Então, se de repente você quer um banco de dados que você fez em casa e você quer importar ele para o instituto, ou ao contrário, se você fez esse banco de dados lá no instituto e quer trazer ele para a sua casa, você consegue exportar com essa ferramenta. Você consegue também ter várias guias de consulta, e essas guias elas têm subguias para exibir resultados. Então, você consegue, dentro de uma guia, só ter várias subguias que mostram resultados diferentes a partir da sua consulta. Você consegue visualizar os processos em execução. Então, você consegue olhar na ferramenta linha a linha o que está acontecendo para você analisar, e você consegue finalizar, consegue ver certinho qual é o processo problemático dentro do seu SQL. A ferramenta ela te mostra isso. Ela também tem uma ferramenta interessante que é exibir estatísticas de comando com indicador da barra de porcentagem. Então você coloca lá o seu SQL para rodar, às vezes com mais de um comando, e ele te mostra a porcentagem de execução daquele SQL certinho para você saber quanto falta para ele ser executado. Então, se você tem um SQL que está inserindo dados muito grandes, ele vai mostrando qual é a barra, qual é o tempo, qual é a indicação de porcentagem a qual ele vai utilizar para processar todos aqueles dados. Você consegue, desde que você tenha a permissão, visualizar todos os bancos de dados de um servidor. E você consegue conectar-se para trabalhar com um desses bancos, e você trabalha todas as suas tabelas e dados dentro da ferramenta. Então ele divide muito bem, a interface gráfica dele é muito boa nesse ponto. Você consegue se conectar e trabalhar com suas tabelas de uma forma muito simples. Você consegue também visualizar o tamanho total do banco de dados, se ele tem kilobytes, se ele tem megabytes, se ele tem gigabytes. Você consegue ver a estrutura dele na árvore do banco de dados, você consegue ver a estrutura da tabela, ele te mostra em detalhes tudo o que os dados do seu banco. Você consegue ver todos os objetos do banco de dados selecionado, você consegue esvaziar, renomear, remover, excluir todos esses dados. Você consegue editar as colunas de tabela, índice e chave estrangeira. Isso é uma ferramenta bem interessante também. Torna a criação de índices e chaves estrangeiras muito simples. E você consegue editar procedimentos, gatilhos ou eventos SQL e seus parâmetros de forma simplificada. Então vamos lá. Essa aqui é a minha tela. Eu instalei o Champ. O Champ veio aqui com
algumas ferramentas pré-instaladas. Eu vou inicializar aqui o meu banco de dados. E vou inicializar aqui a tela do RAID SQL. Então essa tela aqui ela está vazia, é a primeira vez que eu estou utilizando, eu acabei de instalar ele no meu computador. E eu vou clicar aqui em nova conexão e vou chamar ela de local, porque ela é local no meu computador, é o meu localhost. Esse nome aqui você não precisa colocar, não tem problema nenhum. Você pode deixar o name mesmo, não vai mudar. E aqui você tem os seus dados do servidor, usuário e senha e porta de utilização. Eu não alterei nada, eu só instalei o meu SQL, o meu XAMPP, desculpa, com o SQL eu não fiz nenhuma alteração. E eu consigo aqui, na hora que eu abrir, ele carrega todos os bancos que existem dentro da minha interface, salvos dentro do meu MySQL. No caso aqui eu não tenho quase nenhum, eu tenho só os bancos que vieram padrão dentro dele, e eu consigo, por exemplo, clicando com o botão direito, criar um novo banco de dados. Vou chamar esse banco de dados de teste, e o meu banco de dados está criado, e ele indica aqui que o meu banco tem 0 bytes, meu banco não tem nada dentro dele ainda. Quando eu selecionar o meu banco, reparem que aqui em cima do meu banco tem um checklist ali dizendo que ele é o banco selecionado nesse momento. Eu consigo, a partir dele, editar e excluir esse banco. E eu também tenho a opção aqui de criar tabela. Então eu vou criar uma tabela aqui chamada alunos. E eu posso adicionar os campos aqui. Então, por exemplo, eu quero adicionar um campo comum de ID, do tipo int. Eu só venho aqui, ó, e clico, e eu posso selecionar qual é o tipo de dado que vai corresponder a esse ID. Vou deixar int mesmo. Meu tamanho eu posso definir, 11. Posso definir se ele vai ser um signed, se ele vai ter sinal ou não. Não vai ser. Eu vou marcar aqui um signed. Eu tenho aqui permitir null, zero fill ou padrão. Se esse cara aqui for a minha chave, meu index, eu só venho aqui e clico ele como primary. Ele já é o meu index, a minha chave primária. E eu consigo aqui, ó, no padrão, o último campinho aqui antes do comentário, eu consigo marcar que ele seja auto-incremente. A partir desse momento, ele é auto-incrementado. Toda vez que salvar algo no meu banco, esse campo já vai ser incrementado automaticamente. Vou adicionar outro campo aqui, ó, só para teste. Vai chamar nome. E ele não vai ser um int, ele vai ser um varchar. Eu quero que esse varchar tenha 150 de espaço, tamanho. E o padrão dele, nenhum. Posso dar OK aqui. Quando eu salvar o meu banco, ele vai criar e vai mostrar aqui embaixo, ó, tudo que está acontecendo. Ó. Então, todo o SQL que ele precisou para executar, ele mostra aqui embaixo. E aqui, bem aqui nesse canto aqui, ele fala o tempo que ele demorou para executar. Outra coisa interessante dele aqui, ó, se eu vier em código create, eu tenho aqui o meu código de criação da tabela pronto. Ó. Create table alunos com o meu ID, o tamanho, um signed, not null, auto increment. Meu segundo campo nome, varchar de 150 caracteres, not null, e o tipo da colação do banco, que eu não alterei quando eu criei.
Então, pessoal, esse vídeo é rapidinho só para vocês se lembrarem como utilizar a ferramenta. Eu vou liberar alguns outros vídeos falando um pouquinho sobre criação de chave estrangeira, vou falar sobre algumas alterações que a gente pode fazer, inserção aqui utilizando a ferramenta, testes, mas isso a gente vai liberando aos pouquinhos. Valeu!